Antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. Alguém aí já curtiu um jogo de luta em que um combo podia simplesmente não ter fim? Agora imagina isso lá nos anos 90 no meio de um fliperama lotado. Se você viveu isso, já sabe. Se não, hoje você vai entender porque Killer Instinct não foi só mais um jogo de luta. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a nostalgia não é só lembrada, ela é sentida. Bora pro vídeo? Nos anos 90, os jogos de luta já tinham dois gigantes dominando o mercado: Street Fighter 2 e Mortal Kombat. Parecia que não tinha mais espaço para inovação, mas em 94 um jogo apareceu com uma proposta muito diferente, mais rápido, agressivo e com um sistema que ninguém tinha visto antes. Vocês já sabem qual é. Available for your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Killer Instinct foi desenvolvido pela Rare, em parceria com a Nintendo, mas o mais impressionante estava por trás dos bastidores. O jogo rodava em um hardware chamado Ultra 64. Entenderam a referência? Eu entendi a referência. Esse hardware viria a se tornar o Nintendo 64 que a gente conhece, ou seja, ele já era tecnicamente do futuro. Quando chegou aos arcades, ele não parecia um jogo comum, era mais rápido, mais chamativo, mais intenso. Mas o que realmente fez ele explodir foi o sistema de combate, o coração do jogo. Killer Instinct introduziu algo que virou uma identidade: combos automáticos. Você iniciava um ataque que podia continuar com sequências longas quase infinitas, e o famoso taquinho diferencial. O adversário podia quebrar o combo no meio, e isso transformava o jogo em um duelo psicológico. Era um jogo que parecia simples, mas tinha profundidade absurda. A história gira em torno de um torneio organizado pela corporação Ultratech. Cada lutador tem seus próprios motivos. A gente tinha um total de personagens para escolher. O chefão, Idol, uma criatura brutal e muito injusta, muito roubada. Uma outra coisa muito marcante desse título era a trilha sonora. Cada personagem tinha sua música própria, muito energética, intensa e memorável. Era impossível jogar sem se envolver. Vamos falar um pouco dos portes desse título. Para o Super Nintendo, em 1995, foi o primeiro porte. Foi um desafio muito grande, reduzindo gráficos, diminuindo frames e sem algumas das animações que fizeram esse jogo ser tão marcante. Mas ainda assim foi um dos portes mais impressionantes do console. Arcade, a sequência trouxe melhorias claras, balanceamento, novos golpes e visual refinado. E a partir daí a gente tem o Killer Instinct Gold, versão baseada no Killer 2, só que adaptada para Nintendo 64, com modos extras, treino e conteúdo adicional. Era o mais próximo do arcade em casa naquele momento e naquela época. Com o tempo, o jogo também apareceu em coletâneas e relançamentos digitais, em sistemas de retrocompatibilidade do Xbox e algumas coletâneas modernas. Como tudo que faz sucesso não fica parado, em 2013 Killer Instinct teve um reboot. Depois de anos quase esquecido, o jogo voltou com tudo em 2013, agora para Xbox One e PC. Nesse reboot, a gente percebe algumas mudanças como gráficos modernos, jogabilidade aprofundada, facilitação para executar os combos, personagens clássicos e alguns novos.
Mas infelizmente pra gente que curte esses jogos mais clássicos, essa época mais clássica, a gente se depara também com aquele velho caça-níquel de sistema de temporada, compra de personagem, etc. Mas uma coisa importante continua lá, a essência. Alguns dos pontos positivos: um sistema de combate único, rejogabilidade, personagens muito marcantes e uma trilha sonora inesquecível. Dentro dos pontos negativos a gente tem uma curva de aprendizado bem alta porque os combos davam um certo trabalho, uma franquia que foi deixada de lado, com um longo período sem qualquer lançamento. A gente não pode descartar a importância desse título na história dos videogames, porque ele não só competiu com gigantes, ele criou uma identidade própria e influenciou a forma como os jogos de luta pensam em combos até hoje. Quando a gente pensa em Killer Instinct, a gente pensa em mais do que mecânicas. O jogo era uma sensação, era aquele momento no fliperama que juntava um monte de gente em volta, com barulho, expectativa, era perder, colocar mais uma ficha e tentar de novo, era aprender na marra. Hoje a gente olha pra trás e vê que Killer Instinct não foi só um jogo de luta, foi uma experiência e pra quem viveu, uma experiência inesquecível. Agora conta pra gente aqui, você conheceu Killer Instinct no arcade, ou no Super Nintendo, no Nintendo 64... somente agora, em 2013? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te fez voltar no tempo, deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho, porque o passado dos games continua mais vivo do que nunca. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!